E eu sei que chegará a minha vez. É tão lindo isso, irmãos. O meu Deus, mas fala isso aí, irmãos. Olha, com segurança. O meu Deus nunca falhará. E vai chegar a minha vez. O negócio que minha sorte ele mudará. Nem sei se crente tem sorte, porque a nossa sorte é Jesus. Amém. E não precisa nem mudar nada, porque a nossa sorte já está determinada. A nossa sorte é Jesus. Mas olha essa parte. O meu Deus nunca falhará. A Carol falou aqui, se você tem promessa, creia que você vai receber. Eu sei que chegará a minha vez. Ei, Sibirinho, se minha vez for hoje, hein? Que beleza. A minha e a tua vez pode ser hoje. Louvado é o teu nome, Pai mesmo. Deus é maravilhoso, irmãos. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Glórias a Deus, aleluias. Domingo passado eu anunciei aqui que a gente estaria falando. Não basta chegar ao fim do deserto. Temos que dar um passo a mais. Temos que ter um pouquinho mais de fé. Porque nós temos que sair do deserto. Já parou para pensar nisso, irmãos? Não basta chegar ao fim do deserto. Nós temos que sair do deserto. Porque senão nós vamos ficar cirandando no final do deserto. Mas não passamos para o outro lado. E aí que diferença faz estar no fim do deserto ou no meio do deserto? E a irmã Alice diz aqui hoje que lugar de crente não é no deserto, não. Não é para crente ficar vivendo no deserto, não. Não é para crente montar tenda no deserto, não. Crente passa no deserto, mas é para o aprendizado. É para o melhoramento de cada um. É passar pelo deserto, irmãos. Para acrescentar um pouquinho mais de fé na minha vida, na sua vida. Para Deus nos ensinar que Ele mesmo no deserto, Ele é o nosso Deus e Ele está ao nosso lado. Mas todo deserto que você entrar, caminha dentro, um dia, uma hora, vai chegar ao fim. E cheguei ao fim do púlpito aqui, irmãos. Vamos supor que o púlpito é o deserto. Não basta, eu ainda estou no púlpito. Eu ainda estou no deserto. É preciso dar um passo a mais e sair do deserto. E é isso que eu quero te mostrar na palavra de Deus nesta noite. Josué, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, irmãos. Do 1 eu vou pular para 3, assim vai. Versículo 2. O Senhor Deus falando a Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 9 agora, irmãos. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te e passa este Jordão, tu e este povo a quem eu prometi que daria a terra que manda leite e mel. Mas não adianta Deus falar isso para nós, irmãos, e nós continuar. Daí vem o 9. Não te mandei eu? Esforça-te, rapaz, levanta-te. Tem de bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Para sair do deserto tem que ter fé, irmãos. Ah, mas irmãos, eu acabei de entrar no deserto. Você vai ter a sua caminhada pelo deserto, não se preocupe não. Mas eu te falo uma coisa, irmãos. Se você for fiel, se você não murmurar, se você não criticar, se você não jogar pedra, se você, olha, não falar mal do seu pastor, se você não falar mal do Senhor teu Deus, esse deserto vai ser pequenininho. E você vai aprender um pouquinho só de coisa, vai pegar um pouquinho mais de bagagem e logo ali está o fim desse deserto. E logo ali está a porta que é o Senhor Jesus para você passar e sair desse deserto. Você entra no deserto até metade do deserto, irmãos. Da metade para frente,
Você já está caminhando para o fim do deserto. Você já não está mais entrando no deserto, mas você já está saindo do deserto. E um dia, uma hora, você vai chegar ao final do deserto. Nós estamos falando de que povo? O povo de Israel. Vamos relembrar um pouquinho, irmãos. Vamos relembrar um pouquinho quem é este povo. Este povo, irmãos, após José ter descido, vendido como escravo ao Egito, passou a ser governador, né? Logo ele arrumou um jeito lá e a sua família veio comprar comida com ele, não sabia que era ele. Quando descobriram que era ele, ele mandou buscar a sua família. Desceu 66 pessoas para o Egito, sem contar a mulher dos filhos de Jacó. Faça conta, irmão, 66 pessoas, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó. Ficaram no deserto, aliás, ficaram no Egito 430 anos. Alguns anos vivendo bem, outros anos, ou a maioria dos anos, trabalhando como escravos. Chegou ao ponto, irmãos, eles fabricavam tijolo, mas chegou ao ponto de Faraó proibir que os homens dessem palha para eles. Eles tinham que ir ao campo buscar palha, eles tinham que voltar com as palhas, e eles tinham que produzir o mesmo tanto de tijolo, porque senão chibata na costa dele, chicotada nas costas dele. E sabe quem era eles? O povo de Deus, o povo de Israel. E esse povo foi se multiplicando, de 66 mais as esposas. Chegou ao ponto de dar 600 mil homens, fora mulheres e fora crianças. Diz os estudiosos que quando Moisés saiu do Egito carregando o povo do deserto afora, foi em média 2 milhões de pessoas. De 66 pessoas, em 430 anos, olha o que virou, 2 milhões de pessoas. E o povo clamava, irmãos, por misericórdia. O povo não aguentava mais ser escravo de Faraó. O povo, irmãos, não aguentava mais comer, trabalhar a troco da comida, e aquela comida simples. E o povo clamava a Deus, e o povo não tinha ninguém por eles. Mas Deus lá do alto céu ouviu o clamor do povo dele. O povo na terra sofrendo, trabalhando como escravo, a troco da comida. E um dia Deus dos altos céus ouviu o clamor do povo dele. Você tem clamado ao Senhor, irmão? Amém. Qual a sua situação? Qual o seu deserto? Está sendo escravo de algo na sua vida, irmãos? Será que tem algo te prendendo aí neste mundo? Aquele povo era preso ali pela escravidão. Faraó fazia eles de escravo. Eles construíram o antigo Egito na base da pancada, na base da porrada, na base da chibatada, a troco de seu prato de comida. Quando nascia um filho, se fosse homem, amém, porque ia crescer, ia trabalhar no pesado. Se fosse mulher, era desprezado e muitas vezes nem comida lhes dava. Tinha que reunir as famílias. Isso não está escrito na Bíblia. Segundo livros secundários, reunia-se as famílias para se ajuntar comida, para ajudar aquela família que havia ganhado uma menina em vez de um menino. O povo sofreu, irmãos. O povo sofreu. Mas o dia que Deus ouviu o clamor desse povo, Deus lembrou-se que ele tinha feito promessa lá atrás a Abraão: de ti farei uma grande nação, de ti farei um grande povo, de ti farei de ti pai das nações. Vai, Abraão! E Abraão foi, Abraão obedeceu. E agora aquele povo abandonado como escravo, parecia que Deus não atendia mais ele, parecia que ele exclamava em vão, porque Deus não dava resposta nenhuma. E quantas vezes, meus queridos, a gente clama, a gente busca, a gente ora, a gente sobe monte, a gente faz jejum, a gente passa madrugada dentro, acordado, buscando em Deus, e Deus faz silêncio no céu e não nos responde. E a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Mas haverá o dia que Deus olhará dos céus e vai lembrar de você. Vai falar: filho, aquilo que eu te prometi eu não esqueci não, filho. Filho, aquilo que eu te prometi não está atrasado não. Ainda está no dia certo, filho. Na hora certinha eu entrego a bênção em suas mãos, filho. Espera mais um pouquinho que eu estou chegando. E
Deus ouviu o clamor do povo dele, mandou Moisés. Os irmãos sabem da história. Teve todo aquele embaraço para Faraó liberar o povo, né? Foi preciso 10 pragas ali. E o povo de Deus, irmãos, participando das pragas que Deus mandava também. Só que o povo de Deus, Deus dava o suprimento. O povo viu a água sendo transformada em sangue. O rio Nilo, o segundo maior rio do mundo, porque o primeiro é nosso, é o rio Amazonas. O segundo maior rio do mundo sendo transformado em sangue. O povo viu, irmãos. O povo do Egito viu. O povo de Israel que servia como escravo viu também. Só de ver aquilo já era para colocar Moisés num pedestal e acreditar piamente em Moisés, porque verdadeiramente este é enviado de Deus. Depois, de novo, a reversão, a água que tinha se transformado em sangue voltou a ser água cristalina. De novo o povo viu um milagre do outro mundo. E mais uma vez era para o povo acreditar em Moisés piamente. Até que passou o anjo da morte e matou todos os primogênitos. E aí Faraó liberou. E o povo foi. O povo zeloso, irmãos. A viagem era para durar 40 dias. Pelo caminho que Deus determinou. O povo levou comida consigo, porque já estava preparado, para 45 dias. Então o povo era zeloso, cuidadoso, caprichoso. Levou ali os velhinhos, as crianças, os animais. E a comida só se acabou no 45º dia. E então isso me chama a atenção que o povo era cuidadoso, sim. Não era um povo relaxado, não. E o povo saiu deserto adentro. E Deus era com ele. Deus era com eles. Oh, irmãos, mas quando chegaram no deserto, que foi dando ali meio-dia, 10 da manhã, meio-dia, o sol era um desastre. O sol era escaldante, ia arrancar o couro daquela molecada, daquelas senhoras, daqueles senhores, daqueles velhinhos. Os animais não iam suportar. Mas o Deus de vocês, o meu Deus, o Deus daquele povo, é um Deus de providência. E Deus providenciou um anjo em forma de nuvem. O sol batia forte, aquela nuvem cobria o sol. E o povo pôde caminhar na sombra. Olha que maravilha, irmãos. Aquilo era para o povo crer mais uma vez em Moisés. Deus é verdadeiramente com Moisés. O que Moisés mandar nós fazer, nós vamos fazer. O que Moisés nos ordenar, nós vamos cumprir. O que Moisés determinar, está determinado, porque esse homem é verdadeiramente homem de Deus. Mas chegou a noite, irmãos. A nuvem de noite não tem efeito nenhum, só traz mais escuridão. E dizem que o frio no deserto é insuportável. Não há blusa, não há brusão, não há coberta que dá jeito de tapar o frio do deserto. E para o povo não murmurar, para o povo não criticar, para o povo não desanimar, o Senhor mandou um anjo em forma de coluna de fogo para ficar próximo daquele povo. E isso tinha 2 serventinhas, irmãos. Se o povo quisesse caminhar um pouco mais, aquela coluna clareava o caminho. A segunda serventia, o povo não passava frio, porque o calor daquela coluna de fogo tomava conta daqueles 2 milhões de pessoas, esquentava aquela pessoa, assim como o poder do Senhor, meu Deus, te aquece nesta noite. Tem um coração gelado aí, Deus vai aquecer em nome de Jesus. Prepara-se para ser abençoado, irmão. Ah, mas eu tenho dentro de mim um espírito de crítica, um espírito de murmuração. Prepara-se para ser liberto hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. De repente, irmãos, aquele povo que até então estava marchando firme, contente e satisfeito, vamos ver onde vai dar. Se deram de frente com o Mar Vermelho. O primeiro obstáculo. Olha, irmãos, na vida do servo de Deus existe sim obstáculos. Existe sim barreiras. Mas fiel é o teu Deus para pegar em suas mãos e ajudar você a passar por essas barreiras. Quando o povo olhou para trás, Faraó tinha se arrependido e tinha juntado ali seu melhor exército e estava indo atrás do povo para levar o povo de volta. E aí o povo não aguentou. Aquele povo que até então estava firme, irmãos. Aí o povo não aguentou, não. Está lá em Êxodo, capítulo 14, verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito?
Por que tirou nós do Egito? Por que trouxe nós para cá? Lá não havia sepulcro. Se nós morrêssemos lá, nós iríamos ser sepultados num sepulcro decente. Agora esse exército vem atrás de nós. Na nossa frente tem um mar. Não dá para nós atravessar. E vem atrás de nós para matar nós. E agora? O povo começou a murmurar contra Moisés. O povo murmurando contra Moisés estava se esquecendo de tudo aquilo que Deus já havia feito por eles. O povo tinha a obrigação moral de crer que o Deus de Moisés era com eles e ia fazer alguma coisa. Porque grandes coisas o Senhor já tinha feito. Não custava fazer mais uma grande coisa. E Deus podia agir de tantas maneiras, irmãos. Deus podia cegar o exército. Deus podia dar ordem aos cavalos que desse meia volta e voltasse. Mas Deus quis agir de uma maneira mais bonita. E Moisés, quando viu o povo murmurando contra ele, correu falar com Deus. Deus, e agora? Na nossa frente é o mar. Atrás de nós vem um exército valente querendo nos matar. E agora? E o Senhor respondeu assim: Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que continue, Moisés. Mas, Senhor, continuar para onde? Não vai morrer por espada, vai morrer afogado. E o Senhor falou: Moisés, o que você tem em sua mão? Eu tenho um cajado, Senhor. Toca no mar, Moisés. Toca no mar. Moisés tocou, o mar abriu e eles passaram. Aleluia. Agora sim, irmãos, era para aquele povo atravessar, dando glórias a Deus e nunca mais murmurar. Porque agora eles deram ali, peças reais do milagre de Deus. Mas vemos com o mar aberto, mesmo com o mar aberto, o povo estava atravessando, mas o exército de Faraó vinha chegando, vinha se aproximando, e ia matar todo mundo. E o povo foi ousado. Se o povo de Israel passou, nós também podemos passar. E entraram mar adentro. E o povo de Israel varando do outro lado, e o povo do Egito no meio do mar. Deus falou para Moisés, quando Moisés foi orar: Senhor, eles vão pegar nós, Senhor. E Deus tornou para falar: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Toca de novo neste mar, Moisés. E Moisés tocou de novo no mar, estendeu novamente o cajado, e aquele mar fechou e matou a todo o exército de Faraó. Agora sim o povo não murmuraria mais, né, irmãos? O povo viu acontecer esse milagre de livramento para com eles. Agora Miriam saiu dançando, agora era só festa, agora era só alegria, e jamais ia murmurar, porque eles participaram friamente ali, eles viveram um milagre. O milagre foi exclusivamente para eles. Deus abriu o mar, foi para eles, não foi para o povo do Egito, não. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando Deus abrir as portas para você, é para você, não é para ninguém de fora, não. Quando Deus enviar um anjo para te abençoar, o anjo vem abençoar você, não é seu vizinho, não, irmão. A bênção era para eles, e jamais aquele povo devia murmurar. A murmuração leva o povo à morte, irmãos. A murmuração leva a sua fé ao fim. A murmuração leva você ao cemitério espiritual e material. Isto é a Bíblia que nos garante. E aquele povo, Miriam cantou, Moisés fez um cântico lindo agradecendo a Deus. Vamos continuar a viagem. Chegaram num certo lugar e avistaram ali água. Opa, vamos parar, né? Aqui tem água, vamos encher os nossos potes, vamos encher nossas vasilhas, vamos dar água aos nossos animais. Que beleza, Deus está realmente conosco. No meio do deserto, Deus providenciou água. E o povo foi experimentar a água, irmãos. A água era amarga, não dava para tomar. Nem os animais não aceitavam tomar daquela água. O povo que tinha acabado de viver um dos maiores milagres da vida do povo de Deus, voltou a murmurar. Está em Número também, Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? A água é amarga. E Moisés novamente se entristeceu. Talvez Moisés tenha falado para Deus: Deus, vai preparando tudo na minha frente. Vai na minha frente, Senhor, e vai preparando tudo. Para que eu não precise ouvir isso do povo. São 2 milhões de pessoas murmurando. O que eu faço? E Moisés falou com Deus. E Deus que queria provar, Deus que queria testar até onde ia a fé daquele povo, até onde aquele povo caminhava sem murmurar.
deve ter ficado triste mais uma vez lá dos céus. Falou: Moisés, olha do seu lado aí, tem uma varinha? Tem um raminho aqui, uma varinha. Pega esse raminho aí, pega esse galinho e lança nas águas. Moisés pegou aquele galinho, lançou nas águas, experimentou a água estava saudável. Pode beber da água, pode saciar, pode encher as vasilhas, pode encher o pote, sacia a sede dos seus animais, porque Deus realizou mais um milagre. Aleluia. E os dias foram passando, e devido à murmuração do povo, bateu 45 dias. A viagem era para 40, mas devido à murmuração, Deus fez com que o povo andasse um pouquinho mais, e agora acabou a comida. Quem sabe Deus lá do alto do céu falava assim consigo mesmo: eu quero ver, povo, até quando vocês vão murmurar, meu servo? Até quando vocês vão murmurar contra mim? Até quando vocês vão sem ver, sem perceber que eu sou o Deus da tua vida? Isto serve para nós, irmãos. Até quando você vai buscar a bênção em outro lugar? Até quando você vai desacreditar que Deus é contigo nesse lugar? Até quando você vai desacreditar que Deus usa pessoas aqui para falar com você? Ah, mas é cura, eu vou lá no Valdemiro. Ah, mas é financeiro, eu vou lá no Edir Macedo. Fica aqui, irmãos, no seu lugar, que Deus há de te abençoar. O Deus que habita aqui é o Deus do povo de Israel. Eu garanto isso para você dentro dessa palavra maravilhosa. Aleluia. E o povo viveram mais um milagre, irmãos. Acabou a comida. E agora? Foram clamar para Moisés, é lógico. Acabou a comida, Moisés. Você falou que a viagem era 40 dias. Nós fomos precavidos. Nós trouxemos comida que deu até 45 dias. Mas e agora? Acabou. Em Êxodo 3:16 diz assim: a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Aleluias. Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Murmurando mais uma vez a Moisés, diretamente murmurando também a Deus de Moisés, ao Deus daquela congregação enorme. Oh, irmãos, mas Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. E Ele começou então a mandar o maná dos céus. Era pão descido dos céus. E não precisava se preocupar em guardar para o dia seguinte, não. Pega só o suficiente para hoje. Por quê? Porque amanhã eu cuido de vocês novamente. Amanhã eu tenho outra porção para vocês. Se preocupe com o dia de hoje. Pega o que vocês vão precisar para hoje. Não tinha geladeira para guardar o maná para o dia seguinte. Filhos, amanhã eu mando uma bênção novinha para vocês. Aproveita a bênção de hoje. Não se preocupe com amanhã. Talvez você vai fazer uma entrevista amanhã e você está preocupado com hoje. Viva hoje a bênção que o Senhor tem para você. E amanhã Deus tem uma nova bênção para você. Amanhã o Senhor teu Deus volta a te alimentar, porque foi Ele quem prometeu. Aleluias, aleluias, aleluias. E continuaram a viagem, agora garantido que fome não passaria mais. Mas ali na frente acabou a água, irmãos. Acabou-se a água e agora não tinha nenhuma represa. Opa, o que Deus fez com nós desta vez? Eu olho de um lado, só vejo areia. Eu olho do outro lado, só vejo areia. Eu olho desse lado, vejo uma rocha, uma pedra. Mas eu não vejo nenhuma represa. Eu não vejo nenhum coqueirais para nós cortar o galho do coqueirais e sair alguma água. Eu não vejo nada. E agora, Moisés? O que será de nós, Moisés? Ah, Senhor. Capítulo 17, versículo 3 diz assim: tendo o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matarmos de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos animais? O povo voltou a murmurar contra Moisés,
Conta aí, irmãos. Foram as 10 pragas. Deus cuidando dele. Foram a coluna de fogo. Deus preparou para eles. Foi a nuvem que Deus preparou para ele. Foi o mar abrindo no meio que Deus preparou para ele. Foi as águas amargas sendo transformadas em águas saudáveis que Deus preparou para ele. Foi o maná do céu que começou a descer todo dia que Deus preparou exclusivamente para eles. E o povo continuava murmurando. Ei, Moisés, nos trouxe aqui para morrer de sede? Coitado de Moisés. E o Senhor falou com Moisés: Moisés, o cajado continua em suas mãos, Moisés. Continua, Senhor. O povo está clamando por água, Senhor. Está vendo a rocha, Moisés? Estou vendo a rocha, sim, Senhor. Irmãos, você consegue sentir a rocha perto de você? Você consegue, na hora da necessidade, sentir que há uma rocha perto de você? A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. E ela te acompanha. E ela não te deixa só. Aleluia. Moisés, tem uma rocha pertinho de você, Moisés. Tem mesmo, Deus. Então pega o seu cajado, Moisés. Manda o povo abrir uma roda para que todos vejam. E toca na rocha, Moisés. Fere a rocha com esse cajado. E eu vou saciar a sede desse povo. Uma rocha seca, irmãos. Uma rocha enorme, seca. Quando você se sentir sozinho, em plena solidão, em plena necessidade, em plena, irmãos, necessidade mesmo, profunda, se sentindo só, não tem ninguém por mim, não tem ninguém para me ajudar, o que eu vou fazer agora? Lembra-se, existe uma rocha que está ao seu lado. Jesus diz assim: eu sou a pedra angular da esquina. Ele é a rocha que está ao nosso lado para nos proteger. E Moisés seguiu a viagem dele, pegou aquele cajado e tocou na rocha. E a rocha começou a brotar água. Mais um milagre exclusivo para o povo de Deus. Aleluia. Saciaram a sua sede, saciaram a sede dos animais. Voltaram a encher as vasilhas de água. Agora eles tinham reserva novamente. Agora as botijas estavam cheias novamente. Agora sim, jamais eles iam criticar, jamais ele ia murmurar, e continuaram a viagem dele mais uns dias. E Deus falou: Moisés, para o povo aí, Moisés, congrega o povo aí, Moisés, e você, Moisés, sobe ao monte, e lá eu falarei contigo. Moisés subiu o monte obedecendo a Deus, e Deus lá em cima pegou uma tábua e começou a escrever os mandamentos para Moisés. Olha, Moisés, é assim, assim, assado. Só que isso demorou, irmãos. Isso demorou alguns dias. E o povo que tinha vivido todos aqueles milagres, que, na minha opinião, nunca mais ia murmurar, começaram novamente a murmurar. Começaram novamente a criticar. Moisés deve ter morrido lá em cima. Moisés não volta mais. Moisés enganou a gente. Ele subiu o morro por aqui e desceu por lá e foi embora. Deixou nós sozinhos. Moisés nos deixou sozinhos. Moisés significa o libertador. Jesus Cristo significa o libertador. E ele jamais te deixará sozinho. E aquele povo clamou a Arão: olha, estamos sem um diretor, estamos sem o nosso dirigente. Não temos mais Deus em nosso meio, porque Moisés não está mais ao nosso meio. E deram ali a beleza da ideia de fazer um bezerro de ouro. Fizeram, irmãos, um bezerro de ouro. E agora eles tinham um Deus. O bezerro de ouro se tornou um Deus para eles. E eles adoravam aquele bezerro de ouro. Mas na minha Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia do Padre, em todas as Bíblias, em Mateus está escrito: não adorarás dois deuses. Não dá para adorar a dois deuses, porque há de agradar um e desagradar o outro. Há de odiar a um e amar o outro. Há de chatear a um para alegrar o outro. É impossível agradar a dois deuses. E aqui eu quero fazer uma pausa na história de Moisés e quero falar um pouquinho da história da Ibrac. Jovens, adultos, velhos, crianças, é impossível adorar a dois deuses. Você tem um Deus que é o Deus de Israel. É aquele Deus que
enviou o seu filho para morrer numa cruz por mim e por você. Este mesmo Deus nos chamou até este lugar. Este mesmo Deus tem nos conduzido até aqui. Este mesmo Deus tem nos orientado até aqui, tem nos guardado, tem nos protegido, tem feito sim milagres exclusivos para nós. Tem portas que Ele tem abrido só para nós, não é para mais ninguém. E nós temos, povo da Iraque, vivido estes milagres sim. E se Deus demorar um pouquinho para responder a sua petição, não vai sair correndo atrás de outro Deus, porque é impossível agradar a dois senhores. O pastor Kleber começou a dizer aqui no domingo passado, e eu quero terminar aqui o que ele começou a dizer. Jovens, uma criança da preciosidade chegou até um de nós e perguntou: se eu não posso ir naqueles bailes lá em cima, por que os jovens da igreja podem? E eu quero falar para vocês, jovens, para todos, não pode. Amém. Ah, mas eu fui, estou de banco? Não tem disciplina, não tem nada, porque nós não tínhamos avisado antes. Você está livre para adorar ao Senhor. Nós não tínhamos conversado antes. Agora nós estamos determinando, não pode não. Ou você há de adorar o Senhor teu Deus, ou você há de adorar Satanás. Aleluia. Ah, mas eu sou livre. É mesmo, você pode ir a hora que você quiser. Simplesmente não venha participar da mocidade, não venha participar do louvor, não venha participar de atividade nenhuma que há na igreja. Ah, mas eu fui antes do pastor falar isso. Pode vir participar normal. Você está tranquilo, você está liberado pela igreja para participar de tudo. De hoje em diante. Se você for, não espera o pastor vir conversar com você não. Você mesmo se retira. Fala com o seu líder: não estou podendo cantar hoje não e vou dar um tempo. A igreja vai entender. Deus não precisa e Deus não permite que você adore a dois senhores. Amém, jovens? Amém. Não estou proibindo ninguém de ir. Eu estou proibindo de ir e vir participar. Deus é santo e nós temos que nos santificar. Líderes das crianças, pode falar para as crianças. O pastor diz que não pode não, nem vocês, nem os jovens. Amém, pastor Kleber? Amém, irmãos? Amém. Cada um examine-se a si mesmo. Cada um tem a sua responsabilidade. E eu, nem pastor Kleber, não vai ficar no pé de ninguém, porque nós somos livres. Vocês também são livres. Ninguém vai ser punido porque foi. Mas não vá mais em nome de Jesus. Para com esses negócios e venha adorar o Senhor teu Deus, que é aquele que tem cuidado de você e vai continuar cuidando em nome de Jesus. E Deus lá em cima do monte falou para Moisés: corre depressa, Moisés. Corre depressa, porque aquele povo murmurador mais uma vez se rebelou contra nós. Mais uma vez tem murmurado a ti. Mais uma vez tem murmurado a mim. Corre depressa, Moisés. E Moisés desceu depressa, irmãos. Quando chegou lá, pegou o povo adorando aquele bezerro de ouro. Ou seja, adorava o Senhor, agora está adorando um bezerro de ouro. E Moisés sabia que não dá para adorar a dois Senhor. Moisés deu um grito. Moisés jogou aquela tábua da lei, quebrou aquela tábua da lei. E Moisés perguntou: quem está comigo? Quem é do Senhor? Algumas pessoas veio para o lado de Moisés e Moisés deu ordem: sai e mata vizinho, família e amigos que estão adorando ao ídolo. E saíram e mataram em uma leva 3.000 pessoas, na outra leva 20.000 pessoas, morreu 23.000 pessoas no mesmo dia, porque deixou de adorar a Deus para adorar a um ídolo. Você quer continuar adorando ao Senhor teu Deus? Amém? Não é para a igreja ficar murchinha por causa do que eu falei aqui, não. Aleluia. Nós temos que nos santificar se nós quisermos entrar no reino de Deus. Glórias ao teu nome. Sabe o que é a palavra santificação? Santificar-se é ser separado. Se é para ser separado, não é para se misturar aonde estão as coisas ruins do mundo, não. Você pode ir com seus amigos, você pode estar com seus amigos, mas você não pode participar de tudo que ele participa, não. Sabe por quê? Porque você é santo, camarada. Você é separado. E foi Deus quem te separou. Não é pastor Marcos, não é pastor Kleber, não. É o Senhor teu Deus. E desde o ventre da tua mãe falou assim: ei menino, tu
mais meu. Ei, Ellen, você é minha. Ei, Samira, você é minha. Ei, Kainan, eu separei você, Kainan. Santifica-se, seja separado porque tu és meu. Aleluia. Luísa Vitória, Deus fala para você, tu és minha, menina. Glórias a Deus. E o povo novamente se converteu ao Senhor. Deus fez novamente um pacto com o povo. Olha, agora vai. Agora está uma beleza. Agora vai. Passou alguns dias, o povo murmurando de novo. Deus dos altos céus falou assim, não aguento mais, Moisés. Não aguento mais. Vamos mudar tudo, Moisés. E eu espero que Deus nunca se revolte contra nós, irmãos. Por isso que eu estou cuidando de vocês. Por isso que eu estou dando a direção para vocês seguirem. Murmurar de maneira nenhuma. Criticar de jeito nenhum. Adorar a dois Senhor, nem pensar. Ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorará de todo o seu coração. Não é assim que diz a palavra? E quando Deus se revoltou contra aquele povo, irmãos, Deus disse a Moisés assim, ó. Disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que de dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra prometida, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Pulando para o 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. É fácil brincar com Deus, irmãos? Será que Deus está aqui para brincar? Deus não estava brincando com aquele povo. Deus estava abençoando aquele povo. Deus havia feito já muitos milagres em favor daquele povo. E o povo continuava murmurando. O povo continuava criticando. O povo não dava-se por merecer herdar a terra que mana leite e mel, herdar a terra prometida. O povo não fazia por onde herdar as promessas de Deus. Você tem feito por onde herdar aquilo que Deus te prometeu, irmãos? Deus tem te prometido vitória. Deus tem te prometido portas abertas. Deus tem te prometido saúde. Deus tem te prometido 1001 coisas boas. Você não pode murmurar. Está demorando? Espera mais um pouquinho. Continue mais um pouquinho, porque vai chegar a hora de Deus te abençoar. Aleluia. E o povo foi seguindo viagem e murmurando cada vez mais. Só que Deus havia determinado, de 20 anos para cima, todos morrerão no deserto. De 20 anos para baixo, tem a oportunidade ainda de entrar em Canaã. Tem a oportunidade ainda de entrar na terra prometida. Mas e os outros? Os outros maiores de 20 anos já respondiam por si. E eram responsáveis pelos atos, pelas murmurações, pelas críticas, pelas pedras que atiravam ali em Moisés, no sentido da palavra figurada. E foram morrendo um por um. E vai morrendo, e vai morrendo. E aquele povo mais antigo foram diminuindo. Mas Moisés estava na boa. Que Moisés fazia parte do reino de Deus. E novamente acabou a água. E o povo se queixou mais uma vez. Moisés, e agora, Moisés? Não tem mais água, Moisés. Não tem represa nenhuma por aqui, Moisés. E Moisés e Arão novamente foram falar com Deus. Deus, e agora? O povo está clamando por água de novo, Senhor. Talvez Moisés olhava e não via nenhuma represa. E Deus novamente falou para Moisés. Eu sou a rocha. Eu sou a rocha que estou do seu lado para te socorrer na hora da necessidade. Olha do lado, Moisés. Olhei. O que tem, Moisés? Tem uma rocha. Moisés agora vai lá e fala com a rocha, Moisés. E lá vai Moisés. Só que Moisés estava revoltado com o povo. Deus já havia se revoltado. E agora Moisés também se revoltou de uma maneira tal com aquele povo que não aguentava mais, não suportava mais. E Moisés tinha um cajado na mão. E Moisés que era para falar com a rocha. Simplesmente rocha, brota água. Moisés chegou e feriu a rocha uma vez. Moisés pegou, feriu a rocha novamente. E desagradou a Deus.
A rocha brotou água, mas Moisés desagradou a Deus na atitude dele. Era simplesmente para falar com a rocha, não era para ferir a rocha. Olha, irmãos, a maneira que Deus te abençoou ontem, hoje pode ser diferente. O resultado era o mesmo. Ia brotar água da rocha, mas não era para bater, não era para ferir, era para simplesmente falar com a rocha. E Moisés foi ali astuto e bateu na rocha. Passou alguns dias, o Senhor Deus falou com Moisés: Moisés, vai morrer também. Mas, Senhor, e a terra prometida? Você está na beira da terra prometida, Moisés. Você está pertíssimo da terra prometida, Moisés. Igreja do Senhor, você está pertinho daquilo que Deus te prometeu, mas ainda está no deserto, né? Moisés, está no deserto ainda, Moisés, mas está tão pertinho, Moisés. Vamos fazer o seguinte, Moisés, sobe o monte, Moisés, porque lá eu vou permitir que você veja a terra prometida. Você vai contemplar a bênção que eu tenho para o meu povo, Moisés, mas lá você não vai entrar dessa vez. E Moisés, muito obediente que era, subiu o morro. Aleluia. Glórias a Deus, família. Moisés subiu o morro, contemplou a terra prometida, e ali Moisés morreu. E ali houve disputa do corpo de Moisés, anjos contra demônios. Com certeza os anjos ganharam a batalha, porque a Bíblia diz que Deus sepultou o corpo de Moisés. Em volta nós temos, né, irmãos? Nós chegamos no versículo que eu li. Moisés não descia mais do morro. E aí o povo tinha razão de falar: Moisés está demorando. Moisés não vem mais. Moisés deve ter morrido. Aí o povo tinha razão para falar. Até que chegou Deus até Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ei, Josué, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não era mais os que saíram do Egito com 20 anos acima. Todos haviam falecido, inclusive Moisés. Era só de 20 anos para baixo, antes daqueles 40 anos de viagem ao deserto. Fora Josué e Caleb. E Deus escolheu Josué. Josué, você que sempre foi um bom guerreiro. Josué, você que sempre foi companheiro de Moisés. Você que sempre esteve do lado de Moisés. Você que acreditou que dava para lutar. Tinha gigante na terra. Você disse que nós subamos animosamente, porque maior é o que está conosco. Você, Moisés, é o meu escolhido, Moisés. Josué. E a ordem é essa aqui, Josué. Levanta-te. Levanta-te, Josué, que a sua missão é danada de grande. Levanta-te, Josué, porque o meu povo não vai perecer no deserto, não. Levanta-te, Josué, porque você está à beira da terra prometida. Levanta-te, Josué, porque você é responsável e você vai guiar meu povo. Levanta-te, Josué, porque ainda você tem uma missão. Trazendo para nós, levanta-te, irmão. O seu ministério ainda não acabou, não. Levanta-te, irmã. Tem um congresso chegando aí. Levanta-te. Eu sou contigo. No 9, vamos ler no 9. Não te mandei eu. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Não temas, nem te espante. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Por onde quer que andares. Aleluia. Não desanime não, irmão. Não desanime não, irmã. O deserto todo já ficou para trás. Você já está na região do Jordão, nas campinas beirando o Jordão. E passando o Jordão está a terra prometida. Trazendo para nós, passando esse Jordão, está a bênção do Senhor te aguardando, te esperando. Aleluia. Mas nós ainda temos um Jordão. O Jordão, irmão, separava deserto, Jordão, Canaã. Havia o rio Jordão. Nos diz a Bíblia que era época de cheia. Aquele rio transbordava, que era uma beleza. Mas Deus fazia promessa para fortalecer o povo.
Se eu fosse lembrar aqui quantas promessas Deus tem feito para esta igreja, vai crescer, mas santifique-se, vai crescer, mas anda no meu caminho, vai crescer, mas busca a minha presença. Quantas foram as promessas que Deus não fez para nós? Vamos ler aqui um pouquinho das promessas que Deus fez para Josué. Josué 1 a partir do 3. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Depois no 5, ninguém tu poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. No 6, esforça-te e tem de bom ânimo. No 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. No 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, porque então prosperarás o teu caminho e será bem sucedido. As promessas que Deus fazia para Josué, e sabe o que Josué fez? Foi acatando, foi comendo, foi se alimentando, e eu digo para você nesta noite, o Senhor teu Deus não te deixará, não te desamparará, fica firme, seja constante, não desanime. O Jordão fazia uma divisão, irmãos. O Jordão era um verdadeiro divisor das águas, aleluia. Se olhasse para trás do Jordão havia lá as lembranças do Egito, havia lá Faraó, havia a lembrança da escravidão, havia o deserto a qual eles ainda estavam pisando, havia a lembrança da perseguição. Foram muitas guerras que eles passaram, foram muitas mortes que eles viram acontecer com os seus, foi muita violência, foi muita fraqueza, foi muita perca. Teve também os milagres, é claro, que senão eles não tinham sobrevivido. Mas perderam muito, os animais todos morreram, está certo que nasceram outros, os pais morreram, os avós morreram, as percas foram demais. Mas se eles olhassem para o deserto, se eles olhassem para trás, mas a palavra de Deus manda olhar para frente, não vacilar, olhe para frente, olhe para o Senhor teu Deus, aleluia, que Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te mantém com a mão direita, aleluia. Isso do Jordão para trás, mas do Jordão para frente, além do Jordão, irmãos, aleluia, oh glória a Deus, ali estava a planície que Deus havia prometido, ali havia a terra que manda leite e mel verdadeiramente, ali havia solução para o problema, ali havia paz, ali havia vitória, ali havia Canaã, aleluia, irmãos, há uma nova vida, ali havia, irmãos, uma nova esperança, ali havia um novo caminho a ser percorrido, ali havia uma nova realidade, uma nova história para aquele povo, aleluia. Mas no meio tinha o Jordão, o povo ainda estava no deserto, eles já conseguiam avistar a bênção, mas não conseguia pegar a bênção. Por quê? Porque no meio tinha o Jordão, aleluia, e na época de cheia, o rio estava transbordando. E agora, o Senhor me levanta, o Senhor pede para mim me levantar, pegar este povo e passar esse Jordão. O que significa isso? Arrancar o povo do deserto, porque já cumpriu a missão que tinha de cumprir no deserto. O que significa isso? Deixar as tribulações para trás e encarar agora uma vida nova. O que significa isso? Deixar a escravidão para trás e viver uma vida com Deus, aleluia. Deixar todo aquele sofrimento para trás e encarar uma vida de paz com Deus. Nova Canaã nos espera, irmãos. Canaã celestial nos espera. Não deixe Jordão nenhum ficar atravessado entre você e o Senhor teu Deus, aleluia. Mas ali havia um Jordão, aleluia, e precisavam passar o Jordão. E Josué deu uma ordem ao povo, irmãos. A mesma ordem que Deus dá para nós nesta noite. Aleluia. Esta ordem está no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué a todo o povo: santificai-vos, 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 porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. Quer atravessar o Jordão? Está aqui a receita. Santificai-vos, santificai-vos. Não esteja misturado com as coisas do mundo.
você vai ver a maravilha que Deus tem para com você. Você pode escolher sair do deserto ou continuar no deserto. Na beirinha da bênção, pertinho da bênção, você decide se você vai ou se você fica. Josué podia ter falado para Deus, ó, Moisés, que era Moisés, não conseguiu. Quem sou eu para conseguir? Josué podia ter pulado fora, irmãos. Eu sei nadar, eu atravesso esse rio nadando, e o povo que se vire. Mas Josué falou para o povo, santificai-vos, santificai-vos. Olha, durante 3 dias, santificai-vos, porque nós vamos atravessar esse Jordão, aleluia. No versículo 14 a seguir diz assim, e aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando o que estavam levando a arca chegaram ao Jordão, e os pés se molharam na beira da água, porque o Jordão estava transbordando sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca. Escuta, irmãos, o versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zeretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Que maravilha, irmãos. Saíram do deserto, deixaram o deserto para trás. O que significa o deserto na vida de crente? O sofrimento, a luta, as provas, as tentações, as dificuldades, as enfermidades, o desemprego, as tristezas. Essa doença que anda assolando o povo de Deus aí, a tal da depressão. Tudo isso aí é representado pelo deserto. E no meio do povo de Deus, se eu for perguntar, quem aí está atravessando um deserto? Eu tenho certeza que muitos levantariam a mão. Porque o povo para sofrer, o povo cristão. Mas sabe por quê? Porque Deus está te provando hoje, vai te aprovar amanhã. Aleluia. Deus está fazendo ver por onde, até onde você merece receber o galardão que Ele tem para te entregar amanhã. E no deserto a gente chora. No deserto, irmãos, a gente aprende igual a irmã Alice disse, mas a gente sofre. No deserto a gente é moído. No deserto a gente é esmagado, irmãos. Como é difícil suportar o tal do deserto. Mas eu declaro para ti, querida igreja, você já está nas campinas do Jordão. E Deus falou assim para mim, Marcos, vai lá e fala esta palavra e pergunta quem está disposto, quem tem ousadia suficiente para levantar e passar este Jordão, do deserto para a terra prometida, da terra de maldição para a terra abençoada, do sofrimento para a paz, das trevas para a minha maravilhosa luz. Aleluia. E é isso que eu estou fazendo aqui nesta noite. Acabou o sofrimento daquele povo? Não. Continuou ainda tendo batalha, mas não precisaram mais mexer com arma. Tomaram Jericó, sabe como? Com buzinas, cantando, gritando e tocando buzinas. O Senhor falou assim, estarei contigo todos os dias de vossa vida até a consumação dos séculos. Mas é preciso deixar o deserto para trás. Amém. E Deus te convida nesta noite para deixar esse deserto que você tem vivido para trás. Oh Deus, aleluia. Como assim? Amém, Senhor. Levanta-te. Levanta-te. Tu e o teu povo. Sabe o que significa isso? Levanta-te e tirarei você e teu povo, sabe quem? Tua família. Hoje eu mexo em sua casa, diz o Senhor Jeová. Levanta-te e passa esse Jordão, tu e o teu povo, tu e tua família, tu e teus entes queridos, que você está aqui representando.
Não é você e todo esse povo, não. Você e tua família. Aleluia, Jesus. Está disposto, irmãos? Eu quero que a igreja fique sentadinha, quietinha, mas de olhinhos fechados. O irmão ontem ensinou a gente que fechando o olho e ficando aí 5, 10 segundos com os olhos fechados, nós começamos a abrir os olhos do nosso coração e começamos a enxergar a glória de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, eu te peço que feche seus olhos nesta noite. Sentadinho mesmo. Deserto significa sofrimento. Deserto significa tribulação. Deserto significa passos pesados. Deserto significa águas amargas. Deserto pode significar fome. Deserto pode significar desemprego. Deserto pode significar a morte, porque muitos morreram naquele lugar. Deserto pode significar tudo de ruim que um crente pode passar enquanto estiver vivendo nesta terra. Daí Deus fala assim: o corredor desta igreja é o Rio Jordão nesta noite. Temos aqui o corredor representando o divisor das águas. Deserto pode ficar para trás. Está aqui a terra de Canaã esperando, que representa além do Jordão. Além do Jordão, aonde há a terra que mana leite e mel. Aonde há a providência do Senhor, Deus de Israel e Deus da Hebraica. E eu quero perguntar se tem alguém que se sente vivendo ou em pleno deserto, ou mesmo já nas planícies do Jordão, que já consegue enxergar a sua bênção, mas ainda não conseguiu atingir, que não conseguiu ainda colocar fé. Mas, olha, irmãos, se você tem a fé que nesta noite, você passando esse Jordão, você vai chegar na terra prometida. Você passando esse Jordão, você vai alcançar aquilo que Deus tem prometido. Não importa quantos anos faz, não importa quantos dias faz, não importa o quanto você já perdeu. Se você tem fé, a palavra nos garante assim, ó, o Jordão, há um hino que diz assim: o Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo passará contigo. E eu quero te convidar, querido irmão, se você tem fé, que hoje você deixe esse deserto para trás, atravesse esse Jordão que é esse corredor e venha até aqui na frente, onde está representando a Canaã celestial. Deixa, irmãos, de sofrimento, deixa de angústia, deixa, irmãos, as águas amargas para trás. O Senhor foi com aquele povo e o Senhor é conosco nesta noite. Amém. Eu não sei o que você tem passado, não dá para me saber de todo mundo o sofrimento. Não dá, irmãos. Mas Deus sabe. Não, Elias, Deus conhece passo a passo da sua vida. Deus conhece o seu levantar, o seu deitar. Deus sabe aquilo que você tem passado. E assim eu digo para todos os irmãos: Deus conhece a sua angústia. Deus conhece a hora da sua tristeza. Deus conhece a hora da sua angústia. Aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem sentido, Deus conhece. Mas Deus tem algo novo para você nesta noite. Deus tem algo novo para você nesta noite. Aquele povo perambulou deserto adentro, deserto acima e deserto abaixo. Mas chegou o dia de passar o Jordão. E eu declaro em nome de Jesus: hoje é o dia. Se você quiser passar o Jordão, vamos ficar de pé agora, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Quer deixar a velha situação para trás? Quer viver uma nova experiência com Deus? Vem aqui para frente, em nome de Jesus. Quer deixar o sofrimento para trás? Deixe o deserto aí e vem aqui para frente, em nome de Jesus. O que passou, passou. Não se lembre mais. Deus, sabe o que Deus fala? Os seus pecados eu lancei no mar do esquecimento. Eu cobri e deles já nem me lembro mais. Aleluia. Deus foi com aquele povo. Deus é contigo nesta noite, jovem. Deus é contigo nesta noite, irmão, irmã. Para que continuar nesse deserto, nesta solidão, nesse assolamento, irmãos? Sabe que a Bíblia diz, continuando? 3 dias depois cessou o maná, porque eles estavam na terra que agora sim manava leite e mel. Não precisava mais maná vindo do céu, porque a terra tinha frutos, aleluia.
A terra tinha figos, aleluia. A terra verdadeiramente manava leite e mel. Não precisava mais mandar maná. Quer ser abençoado? Corre aqui para frente. Aleluia. Vem correndo que Deus tem algo de bom para você. Ou quer continuar nessa situação, nesse desespero, nesta angústia? Se quer continuar, você tem o livre-arbítrio. Você é quem manda na sua vida, mas o Senhor teu Deus te convida. Atravesse esse Jordão, querido. Atravesse esse Jordão, querida. Dá um passo de fé e toma Nova Canaã por herança que Deus te dá nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar o quadro da sua vida. Aleluia. Aquele povo não voltou mais para o deserto. Vocês que estão aqui na frente, eu declaro em nome de Jesus, nunca mais pisarão no deserto, nunca mais sentirão solidão, nunca mais sentirão o frio da desilusão, mas o Senhor, vosso Deus, vos aquecerá, porque vocês estão tomando posse da bênção esta noite, em nome de Jesus. Eu vou estar passando para o pastor Kleber, ele vai estar orando em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.